Exercícios propostos. Questão número 1. Orlando, dono de uma quitanda, colocou 5 maçãs em um dos pratos de uma balança e nivelou-a, colocando no outro prato um peso de 500 gramas e 2 pesos de 200 gramas. Indicando a massa média de cada maçã por x, represente essa situação por meio de uma equação. Então aqui, como o próprio problema diz, eu vou representar a massa média, ou seja, o peso dessa maçã, por x. Aqui também ele pede só para eu representar essa situação por meio de uma equação. Eu não tenho que resolver essa equação. Eu só preciso demonstrar como que eu represento isso por uma equação. Então, quantas maçãs eu tenho em um dos pratos dessa balança? No caso, 5 maçãs. Então, eu vou falar que são 5x, já que o x representa o peso de cada maçã. Isso vai ser igual, e eu vejo que ele colocou no outro prato do outro lado da balança. Nesse caso, um peso de 500 gramas, então coloca aqui 500 gramas, e 2 pesos de 200 gramas, ou seja, mais um peso de 200 mais um peso de 200. Já fiz uma parte da equação, eu só tenho que resumir ela. Como que vai ficar isso então? 5x é igual 500 mais 200 é igual a 900. Então, eu já fiz a minha equação que representa essa situação aqui do problema. Questão 2. Represente usando símbolos. Então, a questão A. A diferença entre o número x e o número y. Toda vez que eu tenho a palavra diferença, significa menos. Então, se a diferença entre o número x e o número y, é só eu representar como x menos y. Essa é a resposta da A. A B. A soma de um número m com o triplo do número n. Para representar isso, eu vou somar, então, o m com o triplo do número n. O triplo quer dizer 3 vezes o n. Então, aqui eu tenho a resposta da B. Na questão C, eu esqueci de colocar um sinal de diferente entre o B e o zero aqui. Questão C. O quociente do número A pelo número B com B diferente de zero. Toda vez que eu tenho a palavra quociente, significa divisão. Então, aqui é como se eu estivesse fazendo uma divisão. Ficaria A dividido por B, que eu posso também fazer por uma forma de fração, onde ficaria o A em cima e o B embaixo. D. A ordem das parcelas da adição de A e B não altera a soma. Então, aqui é bem claro. A ordem das parcelas da adição A e B, ou seja, a adição entre A e B. A mais B não altera a soma, ou seja, se eu fizer A mais B, vai ser a mesma coisa que B mais A, porque a ordem das parcelas, ou seja, das letras, somadas uma com a outra, nunca vai interferir no resultado final. Por isso que eu coloco que A mais B é a mesma coisa que B mais A. E a diferença entre os quadrados dos números C e D. Então aqui, novamente, eu tenho a palavra diferença, que eu já sei que significa menos. Então, se eu estou falando entre os quadrados dos números C e D, isso vai ser C ao quadrado menos D ao quadrado. F, o quadrado da diferença dos números C e D. Então, aqui eu estou falando do quadrado da diferença dos números C e D. Diferença, nós já sabemos que significa menos. Se eu estou falando do quadrado da diferença dos números, então aqui eu vou colocar as duas letras, uma subtraindo a outra, só que elevadas ao quadrado. E a G, o cubo do número y. Assim, quando eu tenho a palavra quadrado, que equivale a 2, quando eu tenho a palavra cubo, significa elevado a 3. Então, isso daqui vai ser y elevado a 3. Questão 3. Em uma divisão com números naturais, o divisor é x, o quociente é y e o resto é o maior possível. Qual é a expressão do dividendo? Então, para entender melhor essa resolução, vamos imaginar a seguinte divisão. Eu tenho aqui, por exemplo, 23 dividido por 2. Então, para resolver essa divisão, eu tenho que saber o que significa cada um dos números. Então, o número 23 nessa divisão é o meu dividendo. O número 2, ele é o divisor. Então, agora vamos resolver isso daqui.
2 vezes o 1 vai dar 2, sobra 0, caiu 3. Vai dar uma vez novamente, 1 vezes o 2, 2, 3 menos 2, 1. Esse número que está aqui, ele vai ser chamado de resto. E o resultado que eu tenho aqui, ele se chama quociente. Então eu sei os nomes de cada parte dessa divisão. Como que eu vou colocar isso agora apenas com letras? Primeira coisa também que tem que ser entendida aqui. O que significa que o resto é o maior possível? O resto ele tem que ser o maior possível. O que acontece? Ele tem que ser um número antes do meu divisor. Ou seja, nesse caso aqui o meu divisor é 2. Qual que é o maior resto possível que eu posso ter? 1. Se fosse o 3 aqui, no lugar do divisor, qual seria o meu maior resto? O 2. Se fosse o 4 no lugar do divisor, o meu maior resto seria quem? O 3, e assim por diante. Então eu posso especificar, então eu posso falar que o meu maior resto possível é o meu divisor menos 1. Quem eu chamei de divisor aqui no começo? O x. Então eu posso falar que ele é x menos 1. Então voltando aqui no exemplo de 23 dividido por 2. Como que eu vou verificar isso daqui para saber se o 23 dividido por 2 vai dar exatamente 11 e com o resto 1? Eu tenho que fazer a conta oposta à divisão, que seria a multiplicação. Então eu teria que fazer o divisor, que eu vou chamar de D, vezes o quociente, que eu vou chamar de Q. E depois disso eu ainda tenho que somar o resto. Nesse caso aqui seria o quê? O divisor é 2. O quociente é 11. E depois que eu fizer essa multiplicação, eu somo o resto, que aqui no caso é 1. Então, 2 vezes o 11, 22. Mais 1 é igual a 23. Então, se o meu dividendo é 23 e essa conta deu 23, essa conta aqui de divisão está correta. Agora, como que eu vou conseguir definir uma expressão com tudo isso que eu falei? É bem simples. Para eu poder verificar se a minha divisão de 23 dividido por 2 estava correta, eu criei essa equação. Então vamos colocar essa equação aqui do lado, que é o divisor vezes o quociente, e isso tudo somado com o resto. No problema, eu chamei o divisor de x. Então aqui no lugar do divisor, eu vou chamar de x. X vezes. O quociente eu chamei de y. Então no quociente eu vou colocar o y. E depois eu tenho o resto. Quando eu peguei e especifiquei que o maior resto possível era x menos 1, é só substituir aqui. Mais x menos 1. Então, agora eu obtive a minha expressão, que é a resposta dessa 3. Questão número 4. O número 574, decomposto em centenas, dezenas e unidades, pode ser descrito da seguinte maneira. 5 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 mais 4. Agora, considere um número qualquer de 4 algarismos, A, B, C e D. Então, antes de continuar aqui para responder essa A, vamos entender como que foi a decomposição feita aqui. Ele tem o número 574. 574 é a mesma coisa que 500 mais 70 mais 4. 4 é minha unidade, 7 é minha dezena e 5 é a minha centena. 500 é a mesma coisa que 5 vezes o 100. Porque se eu fizer 5 vezes o 100 vai dar 500. Mais 7 vezes o 10, porque se eu fizer 7 vezes o 10 vai dar 70. Mais o 4, que não tem o que ser feito, aí só vai copiar ele mesmo. Porém, o 100, eu tenho como decompor ele mais uma vez. Como que eu consigo decompor ele? Eu sei que 10 vezes 10 vai dar 100. Só que eu preciso especificar, então, fazer 5 vezes o 10 vezes o 10? Não, eu especifico de outra forma. 10 vezes 10 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, eu especifico dessa maneira aqui. Mantenho 7 vezes o 10, porque eu não tenho mais ao que levar, mais o 4. Por isso que eu coloco essa forma de estar decompondo o número 574. Feita essa breve explicação, vamos responder a A. Determine a ordem de cada algarismo desse número. Como que eu vou determinar a ordem de cada algarismo desse número A, B, C e D? É muito simples de estar resolvendo isso daqui.
Quando você aprendeu a fazer as continhas de mais ou as continhas de menos, a professora ou o professor ensinou vocês a dividir tudo por unidade, dezena, centena e depois milhar. Só que essa milhar não é apenas milhar, é unidade de milhar. O que eu tenho que fazer agora aqui? É especificar cada uma delas do jeito que está aqui. O meu algarismo A, ele pertence à unidade de milhar. O algarismo B, ele pertence às centenas. O algarismo C, ele pertence às dezenas. E o algarismo D, ele pertence às unidades. E é só isso. Não tem mais o que ser feito aqui. Então agora vamos responder a B. Decomponha um número A, B, C, D de acordo com a ordem de seus algarismos. Então veja bem, ó, quando era o 574, eu expliquei toda a forma de estar decompondo ele. Aqui é a mesma situação. Eu não falei que esse algarismo A, ele vai pertencer às unidades de milhar? Então isso daqui é a mesma coisa de A vezes 1000, porque ele é da unidade de milhar. Mas esse algarismo B é B vezes 100, C vezes 10, mais o algarismo D, que não vai mexer em nada do que ele é. Agora eu preciso decompor esse 1000 e esse 100. Eu faço da seguinte maneira: A vezes. Decompondo 1000, eu posso falar que ele é 10 elevado ao cubo, porque 10 elevado ao cubo, fazendo aqui no canto, ó, 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 10 vezes o 10 vezes o 10, que é igual a 1000. Por isso que eu falo que é 10 ao cubo, mais B vezes o 10 elevado ao quadrado, porque 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes o 10, que é igual ao 100, mais C vezes 10 mais D. Então a minha resposta final aqui é essa expressão. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma correção de uma lista de exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima e tchau!